partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos aqui mais um jornalístico, o Clique Jornal, aqui na Rádio CT, e a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música também, sempre com um conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular, e onde a proposta da direção de comunicação aqui do SINDCT é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. Então, e o momento é propício para falar do Brasil. O programa de hoje recebe a professora Sônia Guajajara. Ela é pré-candidata à vice-presidência pelo PSOL, na chapa do Guilherme Boulos, que é o coordenador nacional do MTST. O Guilherme Boulos, como vocês conhecem, é professor, é filósofo, é psicanalista, e também ele é o candidato à presidência da República, juntamente com a Sônia Guajajara. A conversa vai se formar em torno da política, de presidência, e nós temos aqui hoje, junto conosco, a jornalista Shirley Marciano, que vai lhe cumprimentar, e também para lhe dar as boas-vindas, professora Sônia, e enfermeira também, o presidente do SINDCT, o engenheiro Ivanil Elisiar, que eu gostaria até que abrisse essa conversa. Presidente Ivanil, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos web ouvintes. É um grande prazer ofertar à comunidade esse programa muito especial, se reveste de uma especialidade muito grande, por recebermos aqui a liderança dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que traz a esperança de rumos para um país inclusivo, de todos os povos, de todas as vertentes, de todas as minorias, de todas as pessoas, em especial os indígenas, que são os originários donos dessa terra. Então é um prazer muito grande recebê-la aqui, Sônia Guajajara. Nós temos uma admiração muito grande pela sua história, pelo seu trabalho, a sua história de grande superação, que é importante para o povo indígena, que é importante para o povo brasileiro. Então, seja muito bem-vinda. Esperamos que esses poucos minutos que vamos passar aqui seja de grande importância e que seja grandemente saboreado por quem nos ouve. Muito obrigado pela sua presença. Também temos aqui a Silvia, professora Silvia, pré-candidata ao Senado, que também tem uma forte expressão nacional, faz parte do grupo Mulheres Sem Medo e vem também tomar assento nas tantas vagas, tantas cadeiras de políticos hoje no Brasil, pouco frequentados por mulheres. Então, torcemos grandemente pela sua pré-candidatura e depois pela maior participação das mulheres nas decisões do país. Sônia Guajajara, professora e pré-candidata. Guajajara. Professora, enfermeira, pré-candidata à vice-presidência pelo PSOL. Boa tarde, professora. Olá, boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. Obrigada aqui pelo espaço, oportunidade de estar aqui. Olha, que boa expressão estar aqui. Como disse o presidente Ivanil, a terra é dos indígenas, O Brasil pertence aos índios. E muita gente hoje fala que deveria devolver, e está mais do que na hora, de devolver o Brasil para os índios. O cumprimento também da jornalista Shirley Marciano. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. É um grande prazer estar aqui, E a gente espera aprender muita coisa hoje com a professora aqui, que traz informações sobre os indígenas, que mostra para a gente quais são as bandeiras importantes que a gente vem esquecendo ao longo dos anos. Grande prazer. Professora Sônia Guajajara, um levantamento da articulação dos povos indígenas do Brasil, que é a PIB, que é a organização coordenada pela senhora, aponta que o Brasil teria pelo menos 36 pré-candidatos a cargos no Legislativo que se auto-identificam como índios.
Qual a avaliação da senhora no avanço da participação indígena na política? Então, na verdade, só atualizando o número, né, que a gente já está contando com mais de 50 pré-candidaturas indígenas em 2018. Né? E isso se deu ao fato mesmo de que o próprio movimento indígena decidiu, né, assim, coletivamente, participar desses pleitos, né, aí na política institucional. Porque, historicamente, a gente sempre teve aí com as nossas mobilizações, a gente sempre teve aí à frente da luta, né, trazendo aí várias bandeiras e sempre desse lado da resistência, né? E a gente viu que não estava mais sendo suficiente a gente fazer essa luta somente do lado de cá. E que a gente precisava dar um passo a mais, né? Dar um passo à frente e ocupar também a política institucional, né? Ou seja, estar nos espaços de poder. Porque a gente tem travado muitas lutas, né? Muitas bandeiras e a gente não vê muitos avanços, né? E aí a gente fez no ano passado, 2017, nós lançamos uma carta, né? A PIB lançou uma carta que chamava Por um Parlamento Cada Vez Mais Indígena. E aí motivamos as candidaturas indígenas e aí agora está o resultado, né? A gente já está com mais de 50 pré-candidaturas, dessas 12 ou 13, mais ou menos, estão pelo PSOL, né? E nós estamos... Né? Assim, um programa, uma frente indígena para que seja um pacto, um compromisso de todas as candidaturas, independente do partido que ele esteja, né? Levar essa bandeira aí para onde ele militar. Como a senhora vê o momento político brasileiro nesses 4 meses antes das eleições? O que a senhora viu? O que a senhora enxerga como mulher, como professora, como enfermeira? Olha, assim, a gente está vivendo um momento muito delicado na política brasileira, né? Uma conjuntura aí, assim, muito, muito dura, de muitos ataques aos direitos né, não só dos indígenas, mas direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, dos povos originários, povos tradicionais, uma agressão muito grande ao meio ambiente. E esse período que a gente está aí nessa pré-campanha, né, estamos circulando o Brasil inteiro, eu junto com o Guilherme, em outros momentos eu estou em uma agenda e ele em outra, nós temos circulado já esse Brasil inteiro, né? E a gente vê assim, que as pessoas estão muito desacreditadas na política, né, estão sem esperança, porque são tantas as mazelas, são tantas as desgraças que estão acontecendo. Essa é crise social, crise econômica, crise ambiental, crise de ética, né? E as pessoas já não conseguem mais acreditar nessas mesmas pessoas, acreditar na velha política, né? A velha forma de fazer política. E nós estamos assim semeando um novo jeito de fazer política. E nós temos trazido assim muitas pessoas para perto, porque as pessoas realmente estão buscando outras alternativas, né, e que possam, de fato, construir junto. E aí nós, nessa andança nossa, nesse Brasil profundo, né, as pessoas estão demonstrando isso, né, que querem alternativa, que querem ajudar, que querem participar. Que e bacana, não tem muita, né? essa oportunidade, né? E aí nós estamos oferecendo isso para as pessoas construir junto. Professora, a senhora é pré-candidata a vice-presidente na chapa do Guilherme Boulos. Como a senhora acolheu a esse convite, né? Como foi a sua aproximação com o candidato do PSOL? Uma outra questão, assim, extrativistas, quilombolas, ciganos, quais outros segmentos de povos seguirão acolhidos pela sua campanha, a quem essa sua campanha dará voz? Então, eu acho que não exatamente, eu posso dizer um convite, né, mas uma construção coletiva, porque essa decisão para aceitar essa pré-candidatura, né, ela se deu assim com muita conversa, com muito diálogo entre os diversos movimentos, né? Então foi uma construção entre o movimento indígena, o MTST,
né, que é o movimento Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, liderado pelo Guilherme. A Mídia Ninja, o movimento Fora do Eixo, que é um movimento de cultura, né, o 342 Artes, aí, que é um movimento formado por artistas, intelectuais, professores de universidades, né, 342 Amazônia também, que encampa essa luta aí, né, em favor da Amazônia. E aí, junto também com o movimento de mulheres, movimento feminista, a juventude, né, pessoas aí organizações da periferia, população de LGBT. Então, nós trouxemos aí, de fato, a participação do movimento para conversar e decidir junto, né? E então, para nós, assim, não foi só uma resposta a um convite, mas foi uma construção que a gente foi discutindo e decidindo junto. Sabe? Esse alicerce já está estruturado. É uma campanha de baixo para cima, estudando todos os anseios. Como disse o presidente Ivanil, ciganos, quilombolas, extrativistas, toda a população brasileira está sendo representada nessa candidatura, que primeiramente a senhora despontava como a candidata à presidência. Exatamente. Teve uma iniciativa do setorial ecossocialista do PSOL, né, que é um grupo também que discute essa questão, né, ambiental e social, né, que se define como ecossocialistas dentro do PSOL. E, inicialmente, eles lançaram, né, claro, não só lançaram, mas com a minha permissão, claro, a pré-candidatura à presidência. Né? E isso, claro, ajudou muito também a gente chegar nesse ponto de tomar essa decisão de compor uma chapa presidencial, porque a gente aproveitou esse período todo, a gente divulgou bem né, as nossas pautas e teve uma repercussão grande, tanto nacional quanto internacional, né? Foi muito bem acolhido, e aí foi que o nosso movimento também indígena se levantou com essa vontade de que a gente pudesse, de fato, compor essa chapa aí para concorrer ao executivo, porque inicialmente também a nossa ideia era concorrer ao parlamento somente, né? Inclusive a minha candidatura inicialmente era pensada para o parlamento. Uhum. E aí, com essa movimentação aí da pré-candidatura à presidência, aí a gente tomou um gostinho de dar um passo a mais, né? E aí manter as pré-candidaturas no parlamento, mas também ter uma representação no executivo. No parlamento temos mais de 50 nomes indígenas hoje? Mais de 50 nomes. E o estado de São Paulo, como se vê representado nessa condição dos indígenas disputando as eleições? O senhor já tem um mapa disso? Olha, aqui em São Paulo a gente está com 3 pré-candidaturas indígenas e as 3 mulheres indígenas, né? Então, assim, a minha pré-candidatura também animou muito as mulheres a assumir mais também esse protagonismo, para além das aldeias, para além dos movimentos, né? Mas de que também a federal, lembra, né, o nome dela? Federal, Jupira do povo Terena. Em Bauru. Em Bauru. E aí temos aqui a Cristine Itacua, em São Paulo, que também vai sair com um coletivo de pessoas, né? Porque no pessoal também a gente está com essa novidade de lançar candidaturas coletivas, né? Para também depois, qualquer uma dessas que forem eleitas, elas vão fazer um mandato compartilhado. Uhum. Então, nós temos uma indígena que está compondo também esse coletivo aí ecossocialista, e tem uma outra que é a Shirley Pancará, né, do povo Pancará, que também está concorrendo a um outro mandato coletivo, sabe? Então, nós temos 3 mulheres indígenas que estão disputando. Estão concorrendo ao Legislativo Estadual ou Federal? Tem uma que é federal e 2 estadual. Bom, para não ficar, não faltar aí essa chapa, a Silvia Ferraro, que é professora da rede municipal em São Paulo, militante feminista e pré-candidata a senadora pelo PSOL, e faz parte do grupo Frente Povo Sem Medo. Então, parece que estamos completos na elaboração dos nomes das candidaturas. Eu quero pedir licença, um minutinho só para a gente ir para um breve intervalo, e voltaremos já falando da sua luta
quando do golpe que retirou do poder a presidente Dilma. A gente pode falar sobre isso? Sim, claro. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal com Sônia Guajajara. Ela é professora, ela é enfermeira e também é indígena. E fala de política, ela é pré-candidata à vice-presidência do Brasil na chapa do sociólogo o Guilherme Boulos, que é o coordenador nacional do MTST. Ele que é professor, filósofo, psicanalista e está aqui acompanhada da Silvia Ferrara, da professora Silvia Ferraro, que é candidata ao Senado da República. Um breve intervalo e a gente volta já com a Sônia Guajajara aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, no programa de hoje do Clique Jornal, recebendo a professora Sônia Guajajara, pré-candidata à vice-presidência pelo PSOL, na chapa do Guilherme Boulos, que é o coordenador nacional do MTST. Conosco na mesa, além da professora Silvia Ferraro, que é pré-candidata ao Senado da República, a jornalista Shirley Marciano e o nosso companheiro, presidente do CT, o engenheiro Ivanil Elisiário. Shirley. É isso aí, Paulinho. Vamos seguir com nossas perguntas aqui, que está bem interessante, viu? Está crescendo, né? E queremos agradecer a você que nos assiste por todo o Brasil. Bom, professora Sônia Guajajara, antes do golpe contra a presidente Dilma,
a senhora tem lutado contra esses diversos projetos do Congresso Nacional que retirava direitos dos indígenas. Então, desde 2014, por exemplo, acumulam-se 33 desses projetos que retiravam direitos. 18 deles tramitam retrocesso de direitos garantidos pela Constituição de 88. Agora a pergunta, que projetos eram aqueles e os de agora? Por exemplo, de onde vêm os apoios ou a falta desses projetos? A luta continua sendo contra o extermínio ético, cultural e populacional dos povos indígenas? Então, Paulinho, se você me permite, dando continuidade, nessa sequência de retirada dos direitos, hoje teve um grande golpe, que o presidente Temer retirou aquele auxílio moradia, essa verba do auxílio moradia dos estudantes universitários indígenas. Então, isso aconteceu hoje, né? Para isso vai significar para muitos a interrupção imediata desses estudos, dessa promoção cultural, social, de formação desses que seriam naturais, talvez futuras lideranças do povo indígena. Então, é um momento assim de muitos ataques, né? Um ataque não só à democracia brasileira, mas ataque aos direitos, né, da população, ataque aos povos e à própria vida das pessoas, né? Porque no momento que você vai retirando esses direitos, né, que você vai atacando, você vai também, né, no nosso caso, quando tira o direito territorial dos povos indígenas, você está tirando o direito de viver, né, o direito de existir. Então, assim, é preciso muita luta, né, muita batalha, muita mobilização para a gente poder fazer esse enfrentamento e esse embate direto contra esses retrocessos, né? E já há algum tempo a gente vem lutando contra essas medidas que tramitam no Congresso Nacional, né? Por exemplo, a PEC 215. Foi uma PEC, assim, sabe, muito, muito perigosa, que ela não foi, ela porque ela está lá um pouquinho adormecida, mas ela está ainda em vias de, a qualquer momento, ela voltar para a votação. E ela trata do quê? Né? E a PEC 215, ela é uma medida que transfere a responsabilidade. Foi, inclusive, aprovada. Não foi ainda. Não foi ainda. Ela tramitou em algumas etapas já, né, algumas comissões, que foi sim aprovada, né, mas no momento de ir para o plenário, que é o final, ela não foi aprovada ainda. Só nas comissões. Lembrando ao internauta, ao ouvinte, que a proposta, ela transfere do Poder Executivo a responsabilidade sobre a demarcação das terras indígenas. Exatamente. Tira do Executivo e passa para o Legislativo. Ou seja, é uma tentativa de inviabilizar toda e qualquer regularização, né, das terras indígenas, porque, ficando na mão do Congresso Nacional, nessa composição que é hoje, a gente sabe que é mesmo assim a intenção de nunca mais demarcar nenhuma terra. Além de burocratizar mais, fica sem nomes, né? Fica Porque assim, o Congresso Nacional é quem e qual é a maior bancada, né? A bancada ruralista. E aí esse interesse é exatamente deles de trazer para lá, para poder eles ter na mão essa responsabilidade aí, né? Esse poder de dizer não sobre esse reconhecimento dos territórios indígenas. Então, a gente lutou muito, fizemos muita pressão e ela está lá, paralisada. Só que aí... Passou só em comissões. Passou nas comissões. Agora, teve partidos lá, os demais partidos, fora o PSOL, é claro, eles acabaram aprovando isso, acabaram, como se diz, colaborando para que essa medida passasse adiante. Como é que a senhora vê essa questão? Mas geralmente esses partidos mesmo de extrema-direita, assim, porque a gente teve Eles até comemoraram isso lá. Esses partidos mais de esquerda, mesmo sempre teve junto com a gente ali, nessa tentativa de bloquear essa aprovação. Então, o pessoal, uma bancada muito forte, combativa, sempre teve junto, liderou essa pauta lá, né, indígena. Aí veio muitos deputados também do PT, estava junto com a gente, o próprio PCdoB também teve, né, alguns parlamentares que estiveram junto, claro, mas você conta isso aí, não dá 20.
Muito né? bom. Não dá 20 deputados que tá junto e que apoia e que defende essa bandeira, né, indígena ou ambiental. A PEC 215, ela beneficia os ruralistas. Totalmente. Totalmente. É 100% para atender ao interesse dos ruralistas, né? Aí tem também o projeto de lei de número 1610, que trata da exploração da mineração em terras indígenas, porque tem o Código Florestal, né? Aliás, desculpa, tem o Código da Mineração, que ele é amplo, ele é maior e ele é para legalizar e autorizar a mineração em geral, né? E aí, como se isso não bastasse, tem um específico para os territórios indígenas, que é para autorizar a entrada das grandes mineradoras. É disso que trata o PL 1610. É. E aí tem outros lá. Tinha um... a Lei 13.123, da exploração da biodiversidade, em que ele impacta a questão dos direitos à demarcação das terras indígenas. Não, esse daí não é tanto em relação à demarcação das terras. Ele diz respeito à liberação da pesquisa sobre o patrimônio genético, né, e conhecimento tradicional, que é o acesso, né, ao conhecimento tradicional. E aí entrega esse direito para os setores de farmácia e cosméticos. Tanto que essa lei foi escrita por esses setores, né, e foi aprovada no Congresso Nacional em regime de urgência. Não teve nenhuma participação das pessoas, né, dos povos tradicionais, dos povos indígenas, né? Então, a gente fez ainda também um enfrentamento duro lá com os extrativistas, com os quilombolas, né? A gente fez lá algumas emendas até a essa medida, né? Porque a gente não teve como barrar mesmo, então a gente fez algumas emendas para minimizar aí os impactos negativos. Eu assisti a sua fala na audiência pública que tratava desse assunto, ainda no trâmite Senado, de aprovação, Senado, né? E tomei uma grande lição e admirei muito a sua perspicácia no sentido de denunciar ali que aquela participação era uma participação completamente fake, né? Que era para dizer que as comunidades, que todos os segmentos tinham sido ouvidos, né? E realmente acabou se realizando o que a senhora disse ali naquele momento, porque acabou o projeto de lei virando a Lei 13.123. Né? Bom, professora, falando nessas questões aí que citou o Ivanil, a senhora entregou a motosserra de ouro à então ministra Cátia Abreu contra o Código Florestal. Quais são os principais problemas do Código Florestal em que ele prejudica o meio ambiente e a vida da população indígena? Olha, assim, essa aprovação do Código Florestal foi uma perda também, assim, grandiosa para... Eu não digo nem para os povos indígenas para a questão ambiental, mas para o povo brasileiro como um todo, né? Porque tudo que afeta o meio ambiente, ele afeta a população como um todo, né? Independente do lugar que esteja. Porque quem está na cidade também depende muito dessa preservação, dessa proteção que a gente faz lá no campo, né? E um dos pontos, assim, foi a própria anistia para quem desmatou, né? Foi, assim, acho que o ponto alto aí de... né, que a gente fez aí esse contraponto, né, a redução das áreas de preservação em relação aos rios, riachos, né, de diminuir aí essa zona de amortecimento, né, para poder desmatar. E assim, sem contar o total interesse que a Cátia Abreu tinha aí, que ela estava à frente da CNA nesse período, né? Era presidente da CNA, ela era senadora e logo depois ministra. Então, ela tinha 3 funções aí de titularidade e para atender os interesses nesses 3 setores aí, né? E então foi assim muito complicado da gente tirar um pouco dali, né? Minimizar a redução dos retrocessos, porque os interesses aí eram muitos, né? E vinham de setores muito poderosos. E a gente ali só com a coragem mesmo, com a nossa força e com alguns poucos aliados que entraram junto, né? E aí a gente teve que entrar, porque muitos ambientalistas também antes entendiam que
lutar pelo direito ambiental era uma coisa totalmente diferente de direitos sociais, né? Então, a gente fez com que também entrasse a própria importância da demarcação das terras indígenas nessa questão e, assim, o próprio modo de vida dos povos indígenas por si só já é uma forma de preservar, né? São naturais guardiões da natureza. Da natureza. Então, tem que juntar. Não tem jeito de você fazer uma luta ambiental ou uma luta indígena desconectada, né? Assim, o meio ambiente e povos indígenas é um só, né? Professora, a senhora impressiona a cada palavra que diz aqui, vai mostrando o quanto a gente é ignorante nas questões nacionais e que a senhora e também o PSOL está sendo pujante, buscando a população brasileira para poder fazer entender o que está acontecendo com esse desmonte do Brasil. Tem uma mensagem subliminar para poder aglutinar todo o povo? A senhora acabou de falar dos ambientalistas, para ir para essa luta, para informar a população brasileira? Olha, eu acho que uma mensagem que é comum a todo mundo, por exemplo, isso aqui, né? A água. O que é isso aqui? A água. Uma água. Primeira, né? necessidade. É necessidade de todas as pessoas, onde quer que esteja, né? Como que estão os rios da cidade hoje? Das capitais, das grandes cidades. Tietê tá uma coisa louca. Eles são bons para consumo? Não. Aí imagina de onde que vem a água, né? Limpa, a água potável, que chega na casa das pessoas. Vem de algum lugar que tem que estar protegido, que tem que estar preservado, né? Vem dos rios, vem das nascentes. E aí você imagina todo esse lençol freático, todos esses nascentes sendo desmatada ao redor, sendo plantado eucalipto, né? A raiz do eucalipto que suga essa água onde ela está e leva embora. Um deserto verde. Ou as mineradoras, né? Que acabam derramando seus rejeitos ou colocando, tentando explorar, acabam jogando produto. Acho que aqui mesmo aconteceu isso 2 anos atrás, não foi? Que o rio aqui teve totalmente poluído aí por mineradoras. Em Mariana. Em Mariana. Aqui também, acho que teve um problema da água, né? Aqui no Vale do Paraíba. Aqui no Vale do Paraíba. Também. Né? Mariana, foi um problema que aconteceu há 2 anos atrás, um crime que aconteceu 2 anos atrás, mas que é um crime que permanece até hoje, porque o problema não acabou. Não há culpados, né? Ainda. Então, acho que assim, a luta que a gente faz, né, nos territórios indígenas, no território dos quilombolas, dos povos que vivem da terra, tem que ser uma luta, né, compreendida por todo mundo, que é uma causa universal, geral, né, universal. E essa luta não é uma luta somente de ser indígena ou ambientalista. Acho que quem tem que lutar pelo meio ambiente, não só os ambientalistas, quem tem que lutar pela questão indígena, não só quem é indígena, mas tem que ser uma luta civilizatória, humanitária, né, para a gente integrada, poder continuar cada um com suas armas, né? Tendo uma água potável para se beber, né? Bom. Embora a gente tendo as maiores reservas de água doce, não vai, mas daqui um dia pode dizer que seja a maior de água potável, né? Porque enquanto isso, as companhias de água estão com as ações na Bolsa de Nova York, faturando horrores lá, até com a nossa água. Eles querem privatizar os aquíferos que a gente tem aqui, né? Principalmente o aquífero Guarani, Coca-Cola, né? Nestlé, estão interessados de comprar e aí depois vender. Absurdo para a gente. Ações na Bolsa. Nós vamos para mais um intervalo. A gente fica impressionado com a sua fala, mas tem muito mais. Vamos falar das denúncias feitas, levadas à comunidade internacional pela senhora que participou do Rock in Rio, subiu ao palco. A senhora tem a sua imagem, o seu nome avalizado pelo ícone internacional, mundial, que é o Caetano Veloso. A gente quer falar sobre essas questões daqui no próximo bloco. Pode ser? Bom, tá joia. Um breve intervalo e a gente volta já com essa simpatia de pessoa que é a professora e enfermeira, a Sônia Guajajara. Ela é a pré-candidata à vice-presidência do Brasil na chapa do Guilherme Boulos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do Voto Baratinho.
caminho, moça bonita não paga. Troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor. Só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Consagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Demarcação já, hein? Estamos de volta aqui no Clique Jornal, aqui na mesa o presidente do SINDICT, o engenheiro Ivanil Elisiário, a nossa editora de argumentos, a jornalista Sheila Marciano e também a Fernanda Soares aqui falando com a Sônia Guajajara. Lembrando que a Silvia Ferraro está aqui, a professora Silvia Ferraro está aqui, ela é a pré-candidata ao Senado pelo PSOL, ela é militante feminista e pré-candidata a senadora e ela é da Frente Povo Sem Medo. E eu quero retificar aqui, corrigir um erro, quando eu disse que a Sônia Guajajara é a pré-candidata à vice-presidência do PSOL na chapa do Guilherme Boulos, me perdoe, é com o Guilherme Boulos, até porque é uma candidatura que foi construída a 4 mãos, podemos dizer assim. Agora, nós citamos no bloco passado que o Caetano Veloso tem sido o avalizador da sua candidatura, da candidatura do Guilherme também. Não só Caetano Veloso, né? O próprio videoclipe, né? Esse que foi uma peninha aí no final do intervalo, demarcação já, conta com a participação de vários artistas. E isso é muito importante, uma campanha lindíssima que a gente convida a todos os web ouvintes aqui da Rádio CT a ouvir. Tem um visual muito bonito, está muito bem produzido. Eu acho que esse tipo de campanha realmente tem um apelo popular muito forte. Eu pergunto até para a senhora, professora, se esse seria mesmo o caminho, e também emendando que tipo de resposta a senhora tem tido das denúncias feitas aos organismos internacionais, como
o Parlamento Europeu, a Conferência Internacional do Clima ou a Comissão de Direitos Humanos, que a gente sabe que só tem levado essas denúncias lá, e quais têm sido essas respostas desses organismos e como eles podem ajudar nessa luta que é pelo meio ambiente, uma luta social, é uma luta pela preservação da cultura nacional, do patrimônio de biodiversidade nacional. Então, essa via internacional tem sido, acho que até pouco tempo, aí, pouco utilizada por nós, né? Acho que pelos brasileiros como um todo, né? Mas que tem, assim, esse mecanismo de denúncia, né, muito importante, porque pode não resolver, né, assim, uma situação em outro país, mas eles ajudam a pressionar, ajudam a dar visibilidade para as lutas e, de certa forma, constrange, né, o governo no caso do descumprimento de algumas recomendações. Né? No ano passado, o Brasil foi avaliado pelo Relatório Periódico Universal, né, que é uma avaliação que acontece de 10 em 10 anos de cada país que faz parte das Nações Unidas. Né? E aí, no ano passado, foi essa vez do Brasil. E aí, o governo brasileiro apresentou um relatório lá em Genebra, né, que a gente leu assim, parecia, acho que um relatório de duas, 3 páginas, que parecia um relatório da Suécia, sabe? Assim, a gente olhou assim, mas tá falando de quê mesmo esse relatório, né? De onde? É do Brasil, tem certeza? Porque parecia que a gente estava aqui numa situação totalmente harmônica, né? Com todos assim, a educação funcionando bem, sistema carcerário ótimo, né? A questão da criança e do adolescente, e assim, tava as mulheres, né? Estava tudo lá pautado, mas, sabe, um absurdo o romantismo até que se apresentava esse relatório. Aí nós juntamos um bloco de mais de 20 organizações da sociedade civil e elaboramos um relatório participativo também trazendo esses mesmos temas, né? Aí apresentamos a situação da educação no Brasil, a questão indígena, a questão do sistema carcerário, né, a criança e adolescente, a saúde da mulher e a educação, né? Enfim, a gente fez um relatório, nosso relatório foi para mais de 100 páginas e a gente apresentou mais de 200 recomendações no total, né? Esse contraponto foi apresentado a quem? Aí nós entregamos também lá no Conselho de Direitos Humanos em Genebra, né? Da ONU. E fizemos articulação nas embaixadas dos países que avaliariam o Brasil. Então, fizemos essa sensibilização nas embaixadas lá em Brasília e também lá no momento que foi da entrega para os países que estariam lá para avaliar. E mostramos o nosso relatório. Olha, está aí o do Brasil, o oficial, mas está aqui o nosso, que é a sociedade civil. Isso gerou mais de 80 recomendações de outros países para o Brasil. Né? Dessas 80, mais ou menos 20 se dizia respeito à questão indígena. Né? E tratava do sucateamento dos órgãos federais, dos órgãos públicos, né? Do enfraquecimento dos órgãos. E aí foi a primeira vez assim, que falou que um país foi recorde de recomendações, né? Dos países conselheiros. Sabe? Então, assim, de certa forma, assim, você recebe ali um instrumento de luta, né? Porque aí as recomendações, a gente fica com elas ali e vamos atrás. Como é que cumpre aquelas recomendações, né? E agora, como é que você vai fazer para cumprir isso aqui, para a gente não continuar fazendo novas denúncias? Bom, a comunidade internacional, o Parlamento Europeu, a Conferência Internacional do Clima e mais a Comissão de Direitos Humanos da ONU, a partir da sua presença, dessa sua denúncia, eles têm um outro mapa da situação real do Brasil? Tem sim. Inclusive, nas Nações Unidas, em Nova York, a partir das nossas denúncias, né, eles, assim, em algum momento se mostraram surpresos com a situação do Brasil, porque eles disseram, olha, a gente tinha a impressão de que no Brasil tinha outro tratamento, né, com os povos, né, com
com a sociedade civil como um todo, porque nunca chegou essas informações aqui, essas denúncias aqui, dessa forma sistematizada, né? Assim, então, muitos representantes mesmo da ONU falou isso para a gente publicamente também, né? Que essas denúncias não chegavam lá antes dessa forma organizada e forte. Não sei se eles já atualizaram esses dados, né? Para até dar alguns números com isso que ela está falando. Em 2016, o Conselho Indigenista Missionário relatou 118 assassinatos de índios, 106 suicídios e 735 crianças menores de 5 anos mortas por causas diversas, em decorrência de desnutrição infantil. Eu não sei se esses dados corroboram já com o que a senhora está falando. Então, assim, essas denúncias têm que ser feitas realmente para que a gente mude o mapa, né? Agora, eles reagiram. Agora, essa reação tem ajudado? Olha, assim, é muito complicado da gente dizer que ajuda, porque, assim, ajuda a dar visibilidade, ajuda a pressionar, mas a gente tem hoje, assim, um país desgovernado, né? A gente tem um desgoverno que não escuta verdade. As expressões, não escuta aquilo, o grito por justiça, né? Cumprimento de leis, isso aqui não. O país está entregue aos né? vendilhões, aos quais não interessam essas questões sociais e as questões de pacificação pouco social. O constrangimento, né? Hoje, como está, pouco importa o constrangimento. Desavergonhado. Professora, nós vamos para mais um intervalo para tomar a nossa doce água aqui do Vale do Paraíba e a gente volta já. Não falamos do Caetano Veloso. Não né? falamos. Ainda. O Caetano Mas a gente fala já. Eu quero registrar também que está acompanhando aqui essa entrevista com a Sônia Guajajara, o jornalista o Maurílio Magalhães, o nosso diretor o Solon, a diretora do Diese aqui de São José dos Campos. Eu lembrava do Belzuncis, mas não lembrava da Renata. Está aqui a Renata Belzuncis e também conosco aqui a Frederica Forquesato, que está aqui acompanhando essa entrevista, e eu quero dizer que a senhora está deixando uma ótima impressão juntamente com a candidata ao Senado aqui, a Silva Ferraro, está deixando uma ótima impressão de política, falando de política, de consciência, não só aos povos brasileiros, mas à população brasileira no geral. Olha, a gente tem mais que agradecer da senhora ter iniciado essa luta, ter construído essa candidatura, que é uma solução para o Brasil. Muito obrigado por a senhora ter aceitado esse convite de estar aqui na Rádio CT. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o último bloco de hoje. Vamos falar do Mano Caetano, já. Um breve intervalo, a gente volta já. E se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma
Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagens se reagem, e de não índice nem fingem reação. A violência e a violação de seus direitos de Humaitá ao Jaraguá. Demarcação já. Demarcação já. Muito bem, estamos de volta. Último bloco de hoje com essa conversa bacana de política brasileira com a professora e também enfermeira Sônia Guajajara. Ela é pré-candidata à vice-presidência pelo PSOL na chapa com o Guilherme Boulos, que é o coordenador nacional do MTST. Lembrando ao senhor e à senhora que o Guilherme Boulos ele é professor, é filósofo, é psicanalista e também está aqui acompanhando a Sônia Guajajara, a Silvia Ferraro, aliás, a professora Silvia Ferraro, que é da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, militante feminista e pré-candidata a senadora pelo PSOL, e ela faz parte também da Frente Povo Sem Medo. A professora Sônia Guajajara, o Caetano Veloso é um ícone nacional da cultura, da música internacional. Ele está avalizando a sua candidatura. É bom isso para a senhora? A senhora está tendo uma promoção com as ideias, com a graça, com a beleza do Caetano Veloso? Como é que a senhora vê isso? Graça com beleza, bom, né? Como é que a senhora vê a participação dele na promoção da sua imagem e do seu nome? Olha, o Caetano tem acompanhado bastante desde a construção dessa nossa aliança, né, para a composição dessa chapa. As nossas primeiras reuniões, inclusive, aconteceu algumas na casa dele, né? É um espaço que está aberto e a gente continua realizando lá algumas reuniões, né? Ele junto com a Paula Lavigne, né, que sua companheira, ela tem promovido também muitos eventos na casa dela para a gente conversar com as pessoas e para a gente, assim, é muito importante ter esse apoio, né, essa parceria, que eles vêm agora, eles estão juntos nessa luta pelo meio ambiente muito forte, né? A Paula está aí uma liderança ativista, né, trazendo artistas, trazendo muitas pessoas para essa preocupação aí em defesa do meio ambiente. Ela tem acompanhado a gente também em algumas pautas, inclusive no Congresso Nacional, né? E para a gente, assim, é um espaço importante porque é um meio que a gente não consegue ter um acesso fácil, né? Esse meio artístico, né? Tanto de pessoas atrizes assim da televisão quanto cantores, não é um campo muito acessível por nós assim diretamente, né? E tendo eles como esses intermediadores, essas pessoas que estão junto e que possibilita esse diálogo, né? Essa interação com esse setor aí do grupo, aliás, com esse grupo da cultura e artistas, né? Para a gente assim, fantástico. Né? Amanhã mesmo a gente tem uma reunião lá que foi convocada aí pela campanha 342, né? E o Greenpeace também que é essa entidade aí, né? de cunho internacional, que grande defensor aí também do meio ambiente. E aí
o grupo, né, da campanha 342 Amazônia, que é liderado pela Paula, né, e o Greenpeace está chamando essa reunião conjunta amanhã, chamando artistas, lideranças ativistas, né, de movimentos, para junto a gente fazer essa conversa aí em defesa do meio ambiente e, claro, em apoio à nossa pré-campanha, né? Será amanhã no Rio de Janeiro? Amanhã no Rio de Janeiro. Onde? Tem ideia? Lá em Ipanema, lá em casa Ipanema. do Caetano. Na casa de Caetano. Meu Deus, que coisa Olha chique. Viu só? Que sensacional. Professora, aqui no Brasil, eu vou falar aqui do Vale do Paraíba, nós temos Pindamonhangaba, que é nome indígena, Taubaté, Humaitá, Caçapava, temos o Rio Tietê, tudo é indígena. São nomes que a população tem, mas não tem o conhecimento. Agora, as exigências para que o índice liberte da tutela do Estado exigem idade mínima de 21 anos, conhecimento do idioma português, habilitação para o exercício de atividade útil, compreensão dos usos e costumes da União Nacional. A pergunta que eu faço à senhora é a seguinte: o índio tem que abdicar de suas raízes? Como a senhora vê essas exigências do Estado? Olha, não tem que abdicar, né? Mas, assim, historicamente, nós fomos muito pressionados ou, muitas das vezes, obrigados a deixar a própria cultura para poder assim, continuar vivendo, digamos assim. Porque no período da colonização e logo depois, assim, na ditadura, né, houve uma tentativa de extermínio dos povos indígenas, né? E muitos dos povos foram obrigados a deixar de falar sua língua, a deixar de cantar os seus cantos, a deixar os seus costumes, porque a própria colonização, né, impunha isso. E esses dias, assim, eu pude, né, participar de uns eventos assim, que para mim marcou muito. Foi por exemplo, lá em Chucuru, em Pernambuco, né, do povo Chucuru, onde os mais velhos, assim, anciãos, contaram que na colonização, né, a própria catequização da Igreja Católica, né, em alguns casos, para poder catequizar os indígenas, tinham que obrigá-los a deixar de falar a sua língua e falar o português para facilitar, inclusive, ali o entendimento, né? Então, os indígenas que eram pegos falando a sua língua, ele tinha a sua língua cortada, sabe? Como uma forma de castigo ali, porque estava desobedecendo ali a uma doutrina, uma regra, uma imposição, né? Lá no noroeste do Pará, lá na região de Oriximiná, da mesma forma. Eu estava lá numa assembleia agora recentemente, e os indígenas contando que em 68, né, em plena ditadura, chegou um avião da FAB e pegou os indígenas todos que estavam ali e obrigavam eles a entrar no avião para levar para um outro lugar. E nesse período se chamava limpeza étnica. Tinha que tirar os indígenas dali para dar espaço ao desenvolvimento. Aqueles indígenas que se negaram aí, né, correram para o mato, fugiram, tanto que hoje a gente tem ainda no Brasil mais de 100 grupos, né, todos na Amazônia, né, de povos que não têm nenhum contato com a sociedade, seja com indígenas ou não indígenas. Não tem, vivem em situação de isolamento voluntário, que o povo chama, a FUNAI chama de isolados, né, povo isolado a gente chama de povos autônomos, porque eles estão lá porque eles resolveram, né, a decisão deles permanecer assim. E aí uns fugiram, outros que não conseguiram fugir foram mortos, e outros que mesmo que aceitaram ir, chegou lá, morreu de tristeza, morreu de depressão, porque não aceitava morar num lugar que não era deles, né? Mesmo sendo na mata, mas era um outro espaço. Assim como aqui, vocês veem uma cidade, cada uma é diferente da outra, e cada um tenta se adaptar, e se adapta ou não, nós também, o fato de estar numa mata não quer dizer que está igual. Cada um tem o seu lugar ali que é sagrado. O seu próprio habitat. habitat. Então, muitos não aceitaram, né, mudar e foram mortos, assim, morreu de depressão, morreu de tristeza. E aí, muitos desses povos que foram levados, eles foram obrigados a deixar a sua cultura e viver aquela cultura do lugar onde ele foi deixado, sabe? Então, de 11 povos que tinha ali, eles foram, e foi imposto para eles para viver 2. Ou tu é esse, ou tu é esse, sabe? Mas esse aqui que tu não é mais, sabe? Então, assim, por muito tempo nós somos obrigados a aceitar isso. Mas agora não, a gente, né, tem toda essa
tem toda, né, essa liberdade, assim, essa autonomia de lutar, de pressionar, e é por isso que existe um movimento indígena aí, que faz essa luta, essa pressão pelo direito de existir. As maiores demarcações indígenas são da Amazônia Legal, naquela região norte mesmo. Hoje 13% desse território, 13% do território regularizado, né, como terras indígenas. E desses 13%, 96,4% estão na Amazônia. E aí nós temos aí o sul, sudeste, nordeste brasileiro, né, centro-oeste, que tem muitos indígenas ainda que não têm o seu território demarcado, né? Bom, sua área o Paulinho, eu estou um pouco angustiado porque está acabando o nosso tempo, né? Verdade. E aí eu acho que a gente poderia deixar um pouquinho a pauta indígena, não completamente, mas é claro que a senhora, tendo a pré-candidatura exitosa e sendo candidata e sendo eleita, levará essa experiência e necessidade de defender o seu povo, extrapolando essa necessidade aos outros povos. E aí, nessa questão, a gente tem hoje desenrolando nacionalmente a questão dos quilombolas lá do centro de lançamento de Alcântara. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, naquela questão, inclusive, agora, não sei se a senhora sabe, está tendo um comitê de desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, que trata justamente, uma das questões é a questão fundiária de Alcântara e dos povos que lá vivem, na intenção de expandir o centro. Olha, essa questão dos grandes empreendimentos, ou dos empreendimentos, como é o caso de Alcântara, que é os Estados Unidos dentro do Brasil, né? Estados Unidos dominando Alcântara, é sempre uma afronta e uma luta constante, né? Porque é uma violação total dos direitos, né? Nós estamos agora, juntamente com o ISA, o Instituto Socioambiental, fazendo esse levantamento fundiário, né, das questões assim, da demarcação de terras indígenas e quilombolas, também das unidades de conservação, né? E aí até o final de semana a gente vai ter isso listado, que aí a gente vai ver como que está a situação do INCRA, né? Como é que está essa questão toda a partir do INCRA, da lista que tem de demanda de territórios quilombolas e que situação que está cada uma delas, né? E em especial essa questão dos impactos, né? Tanto alguns impactos no caso de Alcântara, né? Por conta da base aí de lançamento, quanto outros lugares que têm também impacto aí da especulação imobiliária, né? Muitos povos aí sendo expulsos também para dar espaço aos resorts, sabe? Então, assim, a nossa pré-candidatura, assim, e eu, enquanto representação indígena, a gente procura trazer também toda essa demanda que é dos povos quilombolas, dos povos tradicionais, né, dos extrativistas também, que está muito junto com a gente também construindo e acreditando que a gente possa trazer também essa voz e essas bandeiras, né, que povos que historicamente foram abandonados ou estão abandonados pelo poder público, pelo Estado brasileiro. Bem, essa é uma pré-candidatura genuinamente brasileira, podemos dizer, dessa forma. Dos povos indígenas para o Brasil. Dos né? povos indígenas para o Brasil. Eu gostaria, para a gente encerrar, que a senhora pudesse, além da Silvia Ferraro, que está aqui, a professora Silvia Ferraro, que é pré-candidata ao Senado, que a senhora pudesse lembrar e citar o nome das 3 candidaturas aqui no estado de São Paulo, de deputadas, uma de Bauru, outra de São Paulo. A senhora poderia repetir? As 3? A Jupira Terena, em Bauru, que Jupira vai ter o lançamento. Terena, em Bauru. Lançamento... que é federal, o lançamento dela vai ser agora dia 12, né, dia 12, lá em Bauru. Eu estou indo lá também para o lançamento da pré-candidatura dela, né, e amanhã, não, no sábado, tem o lançamento da Cristine Tacua, né, que é aqui de São Paulo, é estadual, que é a do coletivo, e a Shirley Pancará. Né? Pancará é um povo originário lá de Pernambuco, mas que ela já vive aqui em São Paulo há muito tempo. Também né? As 3 pelo estado de São Paulo. Professora Sônia Guajajara, pré-candidata à vice-presidência pelo PSOL, na chapa com o Guilherme Boulos, que é o coordenador nacional do MTST. Queremos, em nome do CID-CT, da Rádio CT, a presença do nosso presidente, o engenheiro Ivanil Elisiário, agradecer pela sua presença, pela sua fala, pela sua entrevista e desejar não sorte, mas sucesso nessa empreitada de mostrar
esse outro lado do Brasil para os brasileiros. Muito obrigado. Obrigada aqui pelo espaço. E se for eleita, volte aqui para a gente falar mais uma vez daí com a vice-presidente. Claro, e se não for eleita também, Volte né? sempre. Porque o nosso programa não é só para um processo eleitoral, né? Mas é um programa de Brasil, então ele continua aí para além de 2018. Sensacional. Muito obrigado. Boa pauta hoje, presidente. Excelente, muito bom aos nossos web ouvintes, esse grande presente. Muito obrigado à professora Sônia, muito obrigado à professora Silvia. Muito sucesso às mulheres, que a participação das mulheres seja cada vez maior, para que nós tenhamos uma sociedade mais terna, mais sensível, mais humanitária. Os homens têm falhado um pouco. Verdade. Bem, muito bem. Concordo. Como disse a Baby Shirley, todo dia é dia de índio. Vamos embora? Tem que ser, vamos embora. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final nessa entrevista maravilhosa com a Sônia Guajajara, a pré-candidata à vice-presidência da República pelo PSOL. Ponto final, grato a todos pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, do presidente Ivanil Elisiário, da Shirley Marciano, a participação da jornalista a Fernanda Soares, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, diretor de comunicação do matemático Acioli de Olivo. Grato a todos pela companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Demarcação já. Para que um indígena Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.